tarde pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de mais já sabem, não se esqueçam de continuar a apoiar este projeto, subscrevendo o meu canal aqui em baixo. No vídeo de hoje vamos falar das ações e também das contas de 2021 dos três grandes clubes portugueses de futebol, Porto, Benfica e Sporting. Sem mais demoras, vamos desde já para a minha tela para conhecer mais em pormenor algumas características destas ações e também as contas de 2021. Não percam! Já estamos então aqui na minha tela para conhecer mais em pormenor as ações dos três grandes clubes portugueses de futebol e, para além disso, mostrar-vos os grandes números das contas de 2021 que já foram apresentadas por estes três clubes. Começando precisamente pelo meu clube de futebol, pelo Futebol Clube do Porto, trago-vos aqui alguns dados interessantes sobre a ação. Nomeadamente, a ação atualmente encontra-se cotada a um valor de 75 cêntimos, como podem ver, e no último ano o valor da ação praticamente não oscilou, teve uma variação positiva de 2%, como podem ver, nos últimos 12 meses. Quanto ao market cap do Futebol Clube do Porto atualmente em bolsa, podemos ver que o valor é cerca de 16,8 milhões de euros, o que acaba por ser um valor bastante reduzido. Passando então aqui para as contas do Futebol Clube do Porto, que foram apresentadas muito recentemente nos últimos dias, deixados aqui o comunicado onde o Futebol Clube do Porto apresentou os grandes números da sua atividade na época desportiva 2020-2021. Portanto, temos aqui uma DR reduzida, em primeiro lugar, bastante simplificada, onde eles referem que tiveram um resultado líquido consolidado no período de cerca de 33 milhões de euros, o que contribuiu aqui uma receita, um grande aumento de receita face ao ano desportivo anterior, de cerca de 87 milhões para cerca de 154 milhões de euros. Foi aqui um aumento muito significativo da receita face ao período anterior e, para além disso, também houve aqui um resultado operacional ao nível das transações de passos de jogadores bastante positivo. Aqui houve um resultado positivo de cerca de 57 milhões de euros, que acabou também por contribuir para esta grande melhoria de resultado por parte do Futebol Clube do Porto. Falando então aqui um pouco das receitas, eles também desagregam aquilo que são as suas receitas, os seus proveitos operacionais ao longo da época desportiva 2020-2021 e verificamos que o grande aumento face ao ano passado tem muito a ver essencialmente com a receita decorrente da participação nas provas da UEFA, nomeadamente na Liga dos Campeões, que verificamos que representou uma receita para o clube de cerca de 74 milhões de euros, quando no ano anterior não tinha chegado sequer aos 10 milhões de euros, portanto foi aqui um aumento muito significativo e esta receita das provas da UEFA contribui com quase metade do total de receitas do clube, como podemos verificar. A segunda grande fonte de receitas do clube em 2020-2021 acabou por ser os direitos de transmissão televisiva, que ascenderam aqui a um valor de cerca de 49 milhões de euros. Houve aqui uma outra questão ao nível da receita, que teve a ver com o impacto do Covid-19 e pela ausência de público nas bancadas, que gerou aqui uma quebra muito significativa da parte da receita de bilheteira, que foi praticamente inexistente na época 2020-2021, e no ano anterior, que já tinha sido um ano parcialmente marcado pela questão do Covid-19, a receita tinha ascendido a cerca de 6,4 milhões de euros, portanto, de registrar também que houve aqui este impacto negativo ao nível das contas. Depois, em termos de custos operacionais, aqui o grande grosso, a grande fatia, acaba por ser os custos com pessoal, que são no valor de cerca de 92 milhões de euros, de um total de cerca de 141 milhões de euros de custos operacionais, portanto os gastos com pessoal acabam por ter aqui um peso bastante significativo. E finalmente olhar aqui também para o balanço para perceber a atual situação patrimonial do Futebol Clube do Porto. Aqui podemos ver que o total de ativo no fim da época 2020-2021 ascendeu a cerca de 408 bilhões de euros e o passivo está aqui num valor absolutamente astronómico de cerca de 526 milhões de euros, o que gera aqui uma situação de capital próprio negativo de cerca de 118 milhões de euros, ou seja, claramente a SAD do Futebol Clube do Porto está em falência técnica. O que é isso, falência técnica? É quando o valor do capital próprio o total do capital próprio é inferior a metade do capital social da sociedade,
o que aqui de facto é obviamente muito inferior a esse capital social e o valor do capital próprio é altamente negativo. Aqui também destacar uma outra situação preocupante que tem a ver com o facto do ativo corrente, como podemos ver, ser muito inferior ao passivo corrente em cerca de 130 milhões de euros. Aqui dar nota que relativamente aos clubes de futebol existe sempre uma nuance ao nível do balanço que tem a ver com o seguinte: o valor do plantel normalmente está subavaliado. Isto porquê? Porque os passos dos jogadores, por norma, são reconhecidos, as políticas contabilísticas deste clube de futebol é que o valor dos passos dos jogadores sejam reconhecidos ao custo. Ou seja, o que acontece é que, por exemplo, jogadores da formação acabam por não contribuir para o balanço do clube, têm um valor zero e, portanto, de alguma forma isso faz com que o valor do plantel em termos de balanço esteja normalmente subavaliado. Para nos ajudar a perceber qual pode ser o montante da subavaliação, existe um site que é o Transfer Market, onde estão cotados os valores de mercado dos jogadores e onde podemos ver também o valor de cada um dos plantéis das equipas portuguesas. E aqui no caso do Futebol Clube do Porto, vemos que segundo o Transfer Market, o valor de mercado do plantel ascende a cerca de 265 milhões de euros, o que comparando com o valor de plantel que está registado em balanço, podemos ver que há aqui uma diferença ainda significativa, de cerca de 155 milhões de euros, mas ainda assim verificamos que caso houvesse, por exemplo, uma eventual reavaliação do plantel de futebol, o capital próprio do Futebol Clube do Porto ainda assim seria muito baixo quando comparado com o total de passivo que atualmente ascende a cerca de 526 milhões de euros. Seguidamente vamos falar da ação de um outro clube, no caso do Sport Lisboa e Benfica. E aqui podemos ver que a cotação da ação do Benfica atualmente ascende a 4,95 euros, como podemos ver, e podemos ver também que no último ano esta ação teve aqui um comportamento muito positivo, tendo valorizado cerca de 76,6%, o que teve a ver aqui com várias notícias relativamente à possibilidade da entrada de um novo investidor na SAD, que está interessado na compra de ações do clube, o que acabou aqui por beneficiar bastante a cotação da ação. Para além disso, podemos ver que o market cap do Sport Lisboa e Benfica, a capitalização deste clube, atualmente ascende a cerca de 114 milhões de euros, o que é um valor muito superior ao do Futebol Clube do Porto. Para além disso, o Sport Lisboa e Benfica já divulgou as suas contas relativas ao ano desportivo 2020-2021. Aqui temos o balanço relativo a esse período e onde podemos ver que o total do ativo da sociedade ascende a cerca de 523 milhões de euros e que o total do passivo é de cerca de 379 milhões de euros. E aqui, ao contrário do que acontecia com o Futebol Clube do Porto, esta sociedade apresenta um capital próprio positivo de cerca de 144 milhões de euros. É uma autonomia financeira, obviamente, relativamente modesta ainda, mas é, de qualquer forma, uma situação muito mais interessante do ponto de vista financeiro do que a do Futebol Clube do Porto. Esta sociedade, ao contrário do Futebol Clube do Porto, não se encontra em falência técnica, mas aqui dar nota que, à semelhança do que acontece com o Porto, o total do ativo corrente é bastante inferior ao total do passivo corrente, ou seja, mais uma vez estão aqui espelhadas as dificuldades de tesouraria que normalmente este tipo de clubes vão apresentando ao longo do ano. Depois aqui também temos a demonstração de resultados relativa ao ano desportivo 2020-2021 e aqui podemos ver que as receitas em 2021 ascenderam a cerca de 94 milhões de euros, que é um valor bastante inferior à receita da mesma época desportiva do Futebol Clube do Porto, mas aqui, como já vamos ver de seguida, tem muito a ver com o impacto do Benfica, ao contrário do Futebol Clube do Porto, ter tido uma receita desportiva com provas da UEFA muito mais modesta. Para além disso, podemos verificar que o resultado operacional sem transação de passos de jogadores foi aqui bastante negativo, na ordem dos 60 milhões de euros, e que o resultado líquido do período acabou por ser negativo em cerca de 17,4 milhões de euros. Aqui dar nota também que a sociedade esportiva, face ao ano anterior, também acabou por ter aqui uma redução do resultado de transações com passos de jogadores, que no ano passado acabaram por estar aqui bastante influenciadas
pela transferência de João Félix para o Atlético de Madrid. Finalmente, à semelhança do que mostramos para o caso do Futebol Clube do Porto, também é interessante verificar qual a desagregação da receita desta sociedade esportiva. E aqui podemos ver que existe um peso bastante significativo em termos de receita com direitos televisivos. Aqui representa um valor superior a metade do total de receita. A receita de televisão ascendeu, como podem ver, a cerca de 55 milhões de euros, para um total de 94 milhões. E aqui podemos ver que, de facto, os prémios da UEFA tiveram uma redução bastante significativa face à anterior época desportiva. Aqui uma redução de cerca de 38 milhões de euros, o que de alguma forma ajuda a explicar o facto do resultado do Sport Lisboa-Benfica nesta época ter sido negativo. Para além disso, também podemos ver que a receita de bilheteira também teve aqui uma quebra muito significativa, decorrente do facto do Covid-19 ter afetado bastante as contas destes clubes em termos da geração deste tipo de receita, e aqui podemos ver também que o mesmo aconteceu para o segmento corporate. Para além disso, voltando aqui ao balanço, dar-vos uma nota final da diferença entre o valor do plantel que está registado contabilisticamente e qual o valor de plantel de acordo com o Transfer Market, um site, como já vimos há pouco, onde podemos recolher quais os valores de mercado dos jogadores de futebol. E aqui podemos ver que o plantel de futebol está avaliado, segundo as contas, em cerca de 146 milhões de euros, e se formos aqui ao Transfer Market, verificamos que o valor de mercado do plantel estimado é de cerca de 280 milhões de euros, ou seja, acabamos aqui por ter uma diferença em termos de valor de plantel na ordem dos 130 milhões de euros, o que é um valor ainda assim muito significativo e que permitiria que a situação patrimonial do Benfica pudesse ser ainda melhor do que é. Finalmente, a última ação que vamos falar é do Sporting Clube Portugal, que atualmente está cotado a um valor de 77 cêntimos, como podemos verificar, e que no último ano, à semelhança do que acontecia, por exemplo, com as ações do Futebol Clube do Porto, tem tido um comportamento flat, tendo apenas aqui uma variação positiva de cerca de 1,3%. Para além disso, o market cap do Sporting Clube Portugal ascende a cerca de 51,6 milhões de euros, o que é um valor superior às ações do Futebol Clube do Porto, mas ainda assim bastante abaixo do valor das ações do Sport Lisboa e Benfica. Indo aqui para o balanço, podemos verificar qual a situação patrimonial do Sporting Clube Portugal SAD, e aqui podemos ver que o total do ativo ascende a cerca de 269 milhões de euros, mas o total do passivo é superior ao ativo, portanto o valor do passivo ascende a cerca de 311 milhões de euros, o que é um valor muito significativo tendo em conta o ativo da sociedade, e o capital próprio é negativo em cerca de 41 milhões de euros. Escusado será dizer que esta sociedade esportiva, à semelhança do que acontece com a do Futebol Clube do Porto, está numa situação de falência técnica. Para além disso, à semelhança do que acontecia com o Porto e com o Benfica, o total do ativo corrente é bastante inferior ao total do passivo corrente. Aqui temos uma relação de 48 milhões para 200 milhões, cerca de 200 milhões, o que é aqui uma situação de tesouraria muito preocupante e bastante crítica mesmo. Aqui, à semelhança do que acontece com as anteriores sociedades esportivas, verificamos também que o valor do plantel em balanço, que neste caso ascende a cerca de 70 milhões de euros, acaba por ser inferior ao valor do mercado, como podemos verificar que no caso desta sociedade esportiva ascende, segundo o Transfer Market, a cerca de 198 milhões de euros, o que, comparando aqui com este valor de 70 milhões, dá aqui uma subvalorização de cerca de 128 milhões de euros, que daria de alguma forma para tornar o capital próprio da sociedade positivo, até tirar a própria sociedade de uma situação de falência técnica, mas ainda assim verificamos que os problemas de tesouraria iriam persistir. Depois, se formos aqui para baixo, também podemos verificar a demonstração de resultados da sociedade. Aqui, em termos de proveitos, os proveitos são inferiores às SADs do Futebol Clube do Porto e do Benfica. O total de proveitos ascendeu aqui a cerca de 64 milhões de euros. Os gastos operacionais sem transações de jogadores ascenderam aqui a cerca de 91
milhões de euros, o que daria um resultado operacional sem transações de jogadores negativo, aqui em cerca de 27,5 milhões de euros, e finalmente verificamos que o resultado líquido da sociedade neste período foi negativo em cerca de 33 milhões de euros. Finalmente é interessante também perceber a desagregação da receita por parte do Sporting. Aqui podemos ver que, principalmente ao contrário do Futebol Clube do Porto, as receitas da UEFA na época desportiva 2020-2021 foram praticamente inexistentes, e aqui verificamos que a grande fonte de receitas do clube acabou por ser aqui os direitos televisivos, seguido aqui pelos patrocínios e pela publicidade. Relativamente à receita bilheteira, à semelhança do que aconteceu com os outros dois clubes, a receita teve aqui uma quebra muito significativa, o que se deu ao facto dos estádios de futebol estarem interditos à presença de público, o que teve aqui obviamente também um impacto muito significativo nas contas do Sporting. Por fim, deixar-vos também a minha opinião sobre estas 3 ações. No geral, considero que investir em clubes de futebol portugueses não é um bom investimento por 3 motivos que passo a citar. Em primeiro lugar, como podemos ver, todos estes clubes são altamente dependentes de uma única fonte de receitas, que são as receitas decorrentes da sua participação em competições europeias, e esta fonte de receita não é certa todos os anos, e o que podemos ver é que num ano em que não existam praticamente receitas com competições europeias, as contas destes clubes são bastante prejudicadas, e estes clubes sem esta receita não atingem o seu break-even, o que é desde logo um problema do meu ponto de vista. Para além disso, este tipo de clubes, este tipo de empresas, do ponto de vista de liquidez, têm bastantes problemas, porque como podemos ver, todos estes 3 clubes apresentam um valor de passivo corrente bastante superior ao seu ativo corrente, o que cria aqui crónicas dificuldades do ponto de vista de tesouraria, e como tal a solução muitas vezes é recorrerem ao endividamento, e isto acaba por gerar uma bola de neve em termos de acréscimo de custos financeiros todos os anos, ou seja, é aqui também um problema grave do meu ponto de vista. E finalmente, o terceiro motivo que me leva a não investir neste tipo de ações, neste tipo de clubes, tem a ver com a sua baixa liquidez em termos de mercado acionista em Portugal. Ou seja, o facto de serem ações pouco líquidas criam aqui problemas em termos da transação deste tipo de ações, e também criam obviamente ineficiências ao nível do preço da ação. Por hoje é tudo, espero que o vídeo tenha sido do vosso agrado. Caso tenham gostado, deixem o vosso like, partilhem e subscrevam o meu canal. Não percam o próximo vídeo e até à próxima. Obrigado!